Olá, boa noite, seja muito bem-vinda à live Supere o Câncer de Mama. Toda quinta-feira, às 21 horas, nós falamos sobre diagnóstico, prevenção e tratamento das doenças da mama, principalmente do câncer de mama. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, então seja muito bem-vindo aqui na live. E os assuntos de hoje, eu já vou adiantar se os assuntos de hoje lhe interessam. Olha só, eu vou falar hoje um pouco das perguntas que já chegaram até mim, tá? Então nós vamos falar sobre diabetes tipo 2 e câncer de mama, sobre dor no braço após cirurgia da axila, sobre se todas as mulheres devem fazer esvaziamento axilar ou biópsia de linfonodo sentinela, o que fazer quando o câncer volta na região da axila após uma biópsia de linfonodo sentinela, o que são as microcalcificações, o que elas significam e quais são as chances de uma microcalcificação ser um câncer de mama. Outra coisa é tempo de ação da radioterapia. Quanto tempo depois do tratamento a radioterapia fica agindo ali da mama e quais cuidados você deve ter para que não ocorra ali sintomas em relação à pele na radioterapia. O que é anastrozol, o que é tamoxifeno e por que nós utilizamos essas medicações no câncer de mama. São esses os assuntos que nós vamos falar hoje à noite. Para organizar um pouquinho a live e ela não se estender tanto, até para não ficar assim, vocês, nossa, eu vou ficar aqui por quanto tempo? A live de hoje vai durar 1 hora, tá? Eu vou falar e vou tentar falar tudo a respeito das informações que eu falei para vocês. Caso bate 1 hora e a gente não consiga vencer todos os assuntos, nós vamos fazer uma live sobre esses assuntos, a parte 2, tá? Então, é mais ou menos assim a dinâmica para não ficar muito extenso, né? E ficar muito cansativo para você que está assistindo, tá bom? Então, 1 hora no máximo. Quando der aqui o avisinho, tá? Que está encerrando, a gente vai encerrar e vai continuar na próxima semana, tá? Talvez a gente até, se as perguntas começarem a vir mais lá no Facebook, no YouTube, no Instagram, talvez a gente pegue um dia da semana que só responda perguntas, tá? Então depende muito de você. E uma dica para a sua pergunta ser respondida, tá? Coloque a pergunta normalmente na chamada, seja no Facebook, seja no Instagram, na chamada da live. E se você colocar sua pergunta em outro vídeo que eu fiz, nem sempre eu consigo ver todos os comentários de vídeos, por exemplo, muito passados. Então, tenta colocar nessa chamada da live da semana, que daí você tem muito mais chance de ser respondido. Por exemplo, até às 7 da noite, que foi quando eu fechei, né, a live de hoje, as perguntas aqui, eu respondi todas as que estavam lá, tá? Então, eu agrupei elas por assunto, então fica mais fácil. Alguns recados importantes, meninas, tá? Você que está assistindo tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. Essa live ela tem um caráter unicamente informativo, tá bom? Então, em nenhum momento as informações que eu passar aqui elas substituem a avaliação médica. Então, fique com isso bem em mente. Eu não consigo resolver aqui casos particulares. Então, quando você for fazer a sua pergunta, faça ela de uma maneira um pouco mais geral. E não assim, se eu tenho isso, isso e isso, quais são as chances disso, disso e aquilo, sabe? Fica muito específico e eu não posso te dar informações muito detalhadas e muito precisas sem ter te examinado, sem ter conversado contigo. Imagina, né, numa live aqui, ficar expondo muitas vezes o seu caso. Então, não é o objetivo dessa live, então evite perguntas assim, tá? Mas pode fazer perguntas de maneira geral que até beneficie mais mulheres que estão assistindo. Outra coisa, eu não sou patrocinado por nenhum laboratório farmacêutico, nem de exames, embora eu fale de algumas medicações aqui. E também entre o que seu médico te falou, tá? E entre o que você escutou nessa live, o que vale é a informação do seu médico, porque é ele que conhece todo o seu caso. Então, quero deixar isso bem claro já no início, para você não criar uma expectativa diferente daquilo que eu proponho nessas lives, combinado?
Eu queria agradecer a vocês que estão assistindo os vídeos. Eu tenho visto assim muitos comentários, como eu já falei. Sempre que eu posso, né, eu coloco lá que eu vi o seu comentário, dou uma curtida. As perguntas, como eu já falei, específicas, faça aqui no vídeo das perguntas e respostas. Outra coisa, eu estou vendo que vocês estão gostando bastante dos vídeos, tanto do YouTube, quanto do Facebook, quanto do Instagram. Então, eu sou muito grato a vocês. E por falar nisso, se você ainda não é inscrita no canal aqui no YouTube, por favor, aperte o botãozinho ali, que com isso você vai receber as notificações, você também faz com que essas informações cheguem a mais mulheres que estão pesquisando e procurando tanto no YouTube quanto no Google, tá? Então, isso é uma atitude bem rapidinha, mas que você pode ajudar algumas mulheres a respeito, né, das buscas que elas fazem. Quanto mais curtidas, quanto mais inscrições, o Google acha que isso é relevante e assim impulsiona mais esse conteúdo, tá bom? Muito bem, então vamos começar aqui dando o nosso boa noite, né, às meninas que já estão assistindo. Vamos começar aqui pelo YouTube. Eu queria dar uma boa noite à Isa, à Regina, à Janice, à Tati, à Silvia, à Vanessa, à Luciane, à Jéssica. Boa noite a todas vocês que já colocaram alguns comentários aqui. E também você que está assistindo aí no Instagram, a Adriana, a Márcia, a Nayana, a Regina. Boa noite para todas vocês. E vamos logo começar, né, o vídeo de hoje. Já com a primeira pergunta. Então, essa pergunta, ela veio da Simone. A Simone diz o seguinte: diabetes tipo 2 com câncer de mama, o tratamento se torna mais complicado com o uso de insulina? Muito bem, Simone. Boa pergunta. Se diabetes tipo 2 tem relação com câncer de mama? Tá? Vamos começar lá do início. Os estudos mostram que mulheres com diabetes tipo 2, principalmente naquelas que já passaram pela menopausa, depois dos 50 anos provavelmente, elas têm um risco um pouco maior, de cerca de 20%, de ter câncer de mama, quando comparadas àquelas mulheres que não têm diabetes tipo 2. Alguns autores falam que isso pode ser por causa, né, das características da maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, que é ter muitas vezes obesidade, que é ter resistência à insulina, e isso também contribui de forma direta para a mulher ter um aumento no seu risco de câncer de mama. Então isso é muito discutível ainda no meio médico, se, né, o diabetes tipo 2 causa diretamente uma influência em aumentar o risco de câncer de mama ou se é consequência da obesidade. De qualquer forma, se a gente for pensar em todas as etapas do tratamento do câncer de mama, por exemplo, a pessoa com diabetes tipo 2, principalmente aquela paciente que tem diabetes tipo 2 não compensado ou que não esteja com um índice glicêmico adequado, ela tem, por exemplo, maiores complicações cirúrgicas, né? Uma cirurgia com risco um pouco aumentado, né? Porque ela tem muitas vezes comorbidades, como doença no coração, doença nos rins, doença já nos tecidos, né, nas extremidades. Isso dificulta também a cicatrização, a anestesia se torna um pouquinho mais complicada, porque tem que regular a insulina tanto antes da cirurgia, quanto durante a cirurgia e o pós-operatório. Então, é um tipo de paciente que necessita de cuidados maiores quando a gente se refere à cirurgia, tá? Quando nós vamos fazer, por exemplo, quimioterapia, também alguns quimioterápicos eles podem atuar negativamente no coração, né? Então, isso também se torna um pouco delicado em termos de, muitas vezes, propor alguns tratamentos com mais medicações. Então, a gente tem que ajustar a função renal, tem que ajustar se já não tem um problema cardiológico prévio. Então, tudo isso tem que ser bem ajustado. Então, a paciente com diabetes tipo 2, ela tem um risco de mortalidade pelo câncer de mama um pouco maior do que aquela que não tem diabetes tipo 2 por todos esses aspectos. E também os autores discutem se esse aumento no risco de mortalidade é porque a gente não consegue muitas vezes oferecer
todo o tratamento possível, né? Ou se é algo inerente ao diabetes tipo 2 e a relação dele com câncer de mama, e se estuda se tem alguns receptores específicos, né, nessas pacientes que levam elas a ter maiores complicações decorrentes do câncer de mama. Então, respondendo a sua pergunta, né, Simone, existe sim alguns fatores que devem ser levados em conta no tratamento da mulher com diabetes tipo 2 e câncer de mama. Por isso a importância de você manter o seu tratamento, né, em ordem, né, modificação de estilo de vida, principalmente, seguir as recomendações do seu médico, da sua nutricionista, que deve estar acompanhando você, para que não interfira, né, as complicações do seu diabetes no tratamento do câncer de mama. Boa noite aqui para quem está entrando mais, para Fátima, para Rosilene, para Adriana, para Simone. Muito bem, boa noite para todas vocês. Vamos aqui para a segunda pergunta. Essa pergunta veio da Maria Ziz. Oi, Maria Ziz. Saudades suas. A Maria Ziz fez acompanhamento comigo por um tempo. E ela pergunta o seguinte: por que sinto muita dor no braço, doutor, depois que fiz a cirurgia? Então, vamos responder a pergunta da Maria Ziz e eu já vou colocar depois duas perguntas outras relacionadas à cirurgia da axila, tá? Então, deixa eu tirar aqui. A cirurgia da axila no câncer de mama, né, ela tem como objetivo saber se o câncer de mama ele já saiu da mama e foi através do sistema linfático para os linfonodos da axila. O sistema linfático e os linfonodos da axila normalmente são o primeiro lugar para onde o câncer de mama vai, depois que ele sai da localização dele no nódulo da mama, tá? E isso tem como objetivo tanto o controle da doença, ou seja, né, tirar o maior número de células possíveis, quanto uma informação prognóstica, ou seja, se o câncer já saiu do nódulo da mama e já foi para outro local, mesmo que seja perto, ele já adquiriu, né, propriedades de metastizar, de sair do local de origem e ir para outros órgãos. Por causa disso, o tratamento se torna muitas vezes um pouco mais agressivo em termos de tamanho de cirurgia, em termos de propor quimioterapia. Tá? Então, esses são as implicações básicas na cirurgia e na quimioterapia quando os linfonodos já estão na axila. Por exemplo, se a mulher fez o esvaziamento da axila, ou seja, a retirada de todos os linfonodos da axila, existem outras estruturas na axila que podem ser comprometidas com essa cirurgia, embora seja importante o controle local da doença, certo? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma figura que exemplifica um pouquinho isso. Deixa eu só colocar aqui, para vocês verem todas as estruturas que estão ali na axila envolvidas e a importância delas. Então, deixa eu voltar aqui. Aqui, agora sim. Então aqui, a mama, essas setinhas, elas mostram para onde os linfonodos, né, para onde o câncer de mama normalmente vai, que são para essas estruturas chamadas linfonodos. Então, aqui na cirurgia da axila tem dois tipos básicos de cirurgia da axila. Existe a cirurgia da axila que a gente chama de biópsia de linfonodo sentinela, que é quando nós retiramos apenas o primeiro linfonodo aqui dessa cadeia da axila. Então, ele é como se fosse o sentinela, é o primeiro a ser acometido. Em teoria, né, se o câncer não está no linfonodo sentinela, não teria outros linfonodos comprometidos. Por outro lado, se aquele linfonodo sentinela está comprometido, pode ser que tenham outros linfonodos comprometidos. Então, essa basicamente é a diferença entre essas duas cirurgias. Com isso, a cirurgia da biópsia de linfonodo sentinela ela se torna menor
envolvendo menos estruturas, por exemplo, a gente tira um linfonodinho ali. Eu fiz uma live aqui só sobre cirurgia da axila. Se você procurar no meu canal no YouTube ou no IGTV aqui no Instagram, tem lá, cirurgia da axila no câncer de mama, e eu explico isso aqui de forma bem detalhada. Por outro lado, se nós já temos comprometimento desses linfonodos, se faz uma cirurgia que retira todos esses linfonodos. E você vê que essas estruturas amarelinhas, elas são nervos, as estruturas vermelhinhas são artérias e as azuis são veias. E algumas delas, elas são rompidas, né, durante a cirurgia da axila, embora sempre nós tentamos preservar o máximo dessas estruturas. Com isso, as principais complicações da cirurgia da axila são dificuldade na mobilização do braço pela cicatrização interna que fica naquela região da axila. E isso muitas vezes, quando a mulher tenta forçar, se ela não fez uma fisioterapia adequada logo nas primeiras semanas depois da cirurgia, isso tende a deixar uma sequela. Às vezes, a lesão de algum desses nervinhos pode deixar como se fosse um formigamento ou uma anestesia da região aqui interna da face medial do braço. Isso também, dependendo do quanto que esse nervinho foi cortado, ele pode ficar, como eu explico para as pacientes, como um fiozinho desencapado. Ele fica muito sensível e qualquer estímulo pode levar isso a uma sensação de dor. Então, essa é uma complicação. A lesão de nervos também pode levar a alguns nervos que mantêm a escápula, que é esse osso aqui atrás, né? Ela fica um pouquinho aberta, o que a gente chama de escápula alada. Como retira os linfonodos também têm a propriedade de defesa do braço e da mama, então aumenta o risco de infecções. E a complicação mais temida é o inchaço do braço, porque os linfonodos, né, e a cadeia linfática, ela drena o excesso de líquido do braço. E se foi muito prejudicada essa drenagem linfática, não tem para onde o excesso de líquido do braço escorrer, digamos assim, para ir para outros locais, para a circulação sanguínea, fazendo com que acumule com o tempo ali líquido e isso leve a um processo de linfedema, que nós chamamos. Então, são essas as principais complicações. Então, respondendo a você, Maria, depende do tipo de cirurgia que você fez. Quanto maior a cirurgia, maior o risco dessas complicações inerentes ao procedimento cirúrgico, que era o objetivo controle local da doença, mas infelizmente tem algumas sequelas. E a gente sempre tenta fazer o menos mórbida possível a cirurgia, ou seja, com lesão de menos estruturas, para que isso não aconteça. De qualquer forma, existe tratamento para dor crônica. Dor crônica é um problema. Muitas vezes leva as pacientes à depressão, leva elas, né, a não ter uma qualidade de vida adequada. E o tratamento da dor crônica envolve remédios que diminuam essa dor, sejam eles analgésicos simples, por exemplo, como um paracetamol, uma dipirona, ou associada com outras medicações, como um anti-inflamatório. Se isso não resolve, a gente começa a usar medicações que auxiliam a diminuição daquele choquinho, aquela sensibilidade dos nervos, e isso envolve muitas vezes medicações antidepressivas ou medicações usadas muitas vezes para tratamento de epilepsia, de convulsões, para tentar diminuir a sensibilidade dos nervos, até que chegue um ponto na escadinha que a gente vai subindo em termos de tratamento de dor crônica, que leva a mulher a ter que usar, por exemplo, derivados de morfina para aliviar a dor. Então, de qualquer maneira, a dor crônica tem que ser tratada desde que ela não represente o retorno da doença, por exemplo. Então, tem que ser avaliada pelo médico, se está tudo bem, é prescrito medicações, né, analgésicas, para que você não fique com essa dor cronicamente e tenha diminuição nessa qualidade de vida. Tá? Então, esse é o problema, digamos assim, da cirurgia da axila e a dor no braço. Respondendo à próxima pergunta sobre cirurgia da axila, a Ilana Carla, ela pergunta o seguinte: Dr. Douglas, preciso que o senhor fale sobre esvaziamento axilar nas cirurgias de mama. Já falei um pouco, Ilana. É sempre obrigatório? Estou tratando de um câncer de mama triplo negativo e meu oncologista sugere fazer o esvaziamento.
O mastologista, não. Quando fiz a biópsia inicial do linfonodo sentinela, não tinha metástase. Então, assim, Lana, não vou falar especificamente com o seu caso, eu vou deixar que o seu mastologista converse com o seu oncologista e eles cheguem a uma conclusão a respeito do seu caso. Mas, de maneira geral, uma biópsia de linfonodo sentinela prévia, negativa, não indica a realização de um esvaziamento axilar. Justamente a biópsia de linfonodo sentinela foi desenvolvida para que isso não aconteça, tá? Mesmo em tumores triplo negativos, a gente não diferencia o tipo de cirurgia na axila pelo tipo biológico do tumor, seja ele HER2, seja ele luminal, seja ele triplo negativo, tá? À luz dos conhecimentos atuais. O que até mesmo se fala, linfonodos que são inicialmente positivos pelo exame físico, que nós temos uma alta suspeita ou até uma biópsia confirmando que eles são positivos, depois da quimioterapia, se esse linfonodo ele regride totalmente, existe uma discussão na literatura, ou seja, entre os médicos, a respeito se daí, como ele diminuiu, se você pode fazer a biópsia do linfonodo sentinela ou se você parte para o esvaziamento axilar. Hoje em dia está bem sedimentado que você pode fazer essa biópsia de linfonodo sentinela. E só se ele vier positivo é que você faria o esvaziamento axilar. Então, mesmo aqueles linfonodos previamente positivos, depois da quimioterapia se tornam negativos, você poderia fazer a biópsia de linfonodo sentinela, principalmente no triplo negativo, porque ele é o que responde melhor à quimioterapia junto com o HER2 positivo. Então, eu acho que seus médicos devem conversar entre eles e chegar numa conclusão para que você não fique nessa dúvida, tá bom? Outra pergunta sobre axila. A Heloísa diz o seguinte: boa noite, Dr. Douglas. Eu tive um câncer de mama há 9 anos e fiz esvaziamento axilar. Então, provavelmente, ela já tinha os linfonodos comprometidos. Porém, em dezembro de 2019, fazendo exames de rotina, foram achados 2 linfonodos na axila. Comecei a quimioterapia em junho e fiz esvaziamento axilar. Então, provavelmente, o que ela fez em primeiro lugar foi a biópsia de linfonodo sentinela, tá? Então, ela está dizendo que depois ela teve um retorno do câncer na axila e daí foi feita a retirada de todos os linfonodos. Então, quando existe uma recidiva do câncer na axila, naquelas mulheres que fizeram biópsia do linfonodo sentinela, a próxima cirurgia é a retirada de todos os linfonodos. Foram retirados 20 linfonodos e 3 deram positivos. Mas o resultado dos linfonodos está escrito como extremamente invasivo. Não tem, Heloísa, assim, diferença de extremamente invasivo para invasivo. É invasivo igual, é câncer de mama no linfonodo igual, tá? Então não se assusta com esse termo. Mas ela pergunta o seguinte: Dr. Douglas, isso pode ir para outras partes do corpo? Infelizmente, sim, Heloísa. Ter uma recidiva de um câncer de mama aumenta a probabilidade desse câncer ele estar em outros locais. Embora, provavelmente, os seus médicos fizeram vários exames em você, avaliaram seu pulmão, avaliaram seu fígado, avaliaram os ossos, e se eles não acharam nada de diferente nesses órgãos, então a sua recidiva foi local, locorregional, que nós chamamos. Ela pode ser local quando o câncer volta na mama, e ela pode ser regional quando volta nos linfonodos, mas não necessariamente sempre que volta na mama, ou sempre que volta no linfonodo, quer dizer que já voltou no corpo todo. Então, não necessariamente, embora aumente um pouco o risco, e nós temos que repetir todos os exames para ver se isso está acontecendo. Então, a resposta que eu posso te dar é essa, que existe um risco maior, mas provavelmente já foi avaliado pelo seu oncologista ou pelo seu mastologista. Deixa eu ver se mais alguém chegou aqui. Vamos fazer uma pausa.
Então, assim, meninas, lembram das perguntas mais gerais, eu não consigo responder perguntas mais específicas, tá? A Vanessa, por exemplo, diz assim, hoje fiz a biópsia terça, hoje meu seio está um pouco vermelho, próximo onde foi feita a biópsia, é normal, Vanessa, só te examinando, não tem como te responder isso, tá? A Luciane, gostaria de saber se pode ter um câncer HER2 positivo menos agressivo que outro HER2, pode ter HER2 positivo com hormônios alto 98% e cair pode dar 10%. Sim, Luciane, existe os cânceres de mama HER2 positivo. Não, vamos voltar. Existem dois grandes grupos de câncer de mama. Aqueles que são hormonais positivos, que nós chamamos eles de luminais, e os hormonais negativos. Entre os hormonais positivos, nós temos ainda dois grupos, os luminais A e os luminais B. Os luminais A são aqueles que não têm HER2 positivo e têm esse KI67, que significa o quanto as células estão se multiplicando, bem baixinho, menos de 14%. Já quando o câncer de mama que tem hormônios tem HER2 positivo também, que é a proteína que se expressa na membrana, e eu já fiz vários vídeos aqui no canal sobre isso, ele é considerado luminal B. Ele não é tão bom quanto o A, mas é melhor que o HER2 sem ter hormônios positivos, que é o HER2 puro, superexpresso, que ele é hormonal negativo, tá? Então, pelo que você está me falando, o seu tipo é luminal B, tá? É melhor do que não ter receptores hormonais, tá bom? Vamos ver aqui mais perguntas. Como está o avanço da medicina em relação ao tumor triplo negativo, Adriana? Adriana, confere aqui no canal no YouTube um vídeo, digita aqui na pesquisa sobre câncer de mama triplo negativo. Lá eu falo sobre todos os tratamentos que existem atualmente, ou pelo menos até final do ano passado, que foi quando eu fiz o vídeo. Mas lá eu falo sobre capecitabina, eu falo sobre imunoterapia, tá? Dá uma conferida lá. O que mais aqui? A Simone está agradecendo a resposta, Simone, de nada. É possível uma recidiva após somente 9 meses do tratamento, uma recidiva local, já que já estamos falando sobre recidiva. Sandra, depende. Se o tumor for muito agressivo, como por exemplo um triplo negativo, pode ser que aconteça. Se for hormonais positivos, dificilmente. O que às vezes acontece é que ou não teve uma margem de segurança quando o câncer volta, o que é mais comum de acontecer, ou tinha outro foco de tumor perto do tumor principal que não foi visto pelos exames, então se retirou o tumor principal e não se percebeu através dos exames, nem durante a cirurgia, provavelmente, que tinha um outro câncerzinho ali do lado. Então não foi uma recidiva, foi aquele câncer que já tinha ou ficou para trás que cresceu novamente, que cresceu mais um pouco. Então, recidivas muito precoces têm mais a ver com isso do que com o câncer ter voltado. Mas é possível sim, principalmente em tumores mais agressivos. A Simone está perguntando aqui se a biópsia com agulha grossa não deu nada, mas pede para fazer biópsia mais ampla. Difícil, Simone, eu não... Então, assim, numa biópsia negativa, então vamos ampliar um pouquinho a sua pergunta. Se você tem uma lesão muito suspeita de câncer, como um BIRAD 5, eu vou falar um pouquinho mais adiante, mas eu vou adiantando aqui. E se você fez a biópsia, essa biópsia veio benigna, você tem que retirar aquela lesão, tá? Então, ou você repete a biópsia com uma agulha maior, se foi com uma agulha fina, você faz com uma agulha um pouquinho maior, ou você parte para a cirurgia, tá? Então, lesões suspeitas de câncer de mama não se deixa na mama após uma biópsia negativa, seja ela por agulhas finas, seja ela por agulha grossa. Então, esse é o princípio geral daquilo que você está me perguntando. A Fátima pergunta se o linfonodo sentinela deu negativo, já que estamos falando sobre linfonodo sentinela, né? E deu um nódulo
no pulmão não específico do lado da mama comprometida. É possível ser câncer? Depende, Fátima. Tem vários fatores que têm sido analisados, mas provavelmente não. Existem nódulos que a gente tem no pulmão, que foi uma infecção que teve lá na infância e aquilo ficou contido ali como um formato de nódulo, tá? Então, não se estressa, não. Confia no seu oncologista, que ele está bem acostumado a lidar com esse tipo de situação, tá? Mas vamos lá, eu vou seguir aqui as perguntas. A próxima pergunta, são 3 perguntas aqui, ó. Eu vou ler as 3 e vou responder de uma maneira só, tá? A Maria Rocha: quem retirou 3 nódulos, 1 da mama esquerda, 2 da direita, tem calcificação agrupada na mama direita, tem possibilidade de ter câncer? Tenho 61 anos e sempre estou fazendo de 9 em 9 meses a mamografia. Então, se você já retirou os nódulos, Maria Rocha, esses nódulos não tem como ser câncer, porque já foi feita a análise. Agora, essas microcalcificações eu vou explicar um pouquinho mais adiante aqui, porque eu vou ler também a pergunta da Meire. A Meire diz o seguinte: fiz quadrante, 100 linfonodos comprometidos na mama esquerda, luminal A. Na primeira mamografia, depois de um pouco mais de 1 ano, na outra mama apareceu microcalcificações agrupadas BIRADS 3. Qual a possibilidade de ser um outro câncer? Então, parecida com a pergunta anterior. E também a Margarete viu um dos vídeos lá no YouTube sobre essa resposta aos comentários, igual eu faço hoje. Ela pergunta o seguinte: BIRADS 4A, calcificação heterogênea grosseira, nódulo na mama esquerda e direita, contornos microlobulados e ardências na mama, é câncer avançado? Então eu vou explicar primeiro as calcificações, Margarete, depois eu explico o seu nódulo, tá? Então vamos lá, essa é uma pergunta muito frequente: o que são as microcalcificações? Por que as microcalcificações elas podem ser câncer? Será que microcalcificações viram câncer? Então tudo isso eu vou tentar explicar para vocês agora. E para explicar isso, vocês têm que entender um pouquinho de como que é a mama por dentro, tá? Então, se você olhar aqui nessa figura, deixa eu voltar aqui, figura, aqui. Volta uma. Aqui. A mama por dentro, ela é como se fosse, eu sempre peço para imaginar um cacho de uvas. Imagina que você tenha lá uns 5, 6 cachos de uva, você pega um cacho e junte todos eles pelo talo. Então vai ficar os talos maiores, esses talos maiores se dividem até que cheguem nas uvinhas, né? Imagine que as uvinhas são as glândulas mamárias onde se produz leite, esse leite escorre pelos talos até chegar na ponta, tá? E é isso que tem representado nessa figura aqui. Você pode ver aqui, então, aqui seriam as uvinhas, os talinhos cada vez maiores até que eles chegam aqui no mamilo. Quando a mama não produz leite, ela produz um líquido muito semelhante a suor. E se você já provou o suor é salgado, certo? Por quê? Porque nele tem bastante sais minerais. O primeiro tipo de calcificação e o tipo mais comum é quando esse líquido ele fica algum tempo parado ali naquelas uvinhas, tá? E vai se depositando esses sais minerais dentro dessas bolinhas. E nisso forma pontinhos brancos, né, que são esses depósitos de sais minerais na mama, e aparece isso como pontinhos brancos na mamografia. Então, esse é o tipo mais comum. Existem vários outros tipos de calcificação, mas eu vou resumir basicamente nesses 2 tipos. Então, o primeiro tipo são sais minerais que se depositam dentro das glândulas mamárias e aparecem esses depósitos como um pontinho branco na mamografia. Mas você vai perguntar, mas isso não tem problema nenhum, porque mama, né, produz esse líquido e sal mineral não é câncer, então por que essas calcificações viram câncer? Na verdade, elas não viram câncer. Existe um outro tipo de depósito de sais minerais na mama, que acontece no câncer. Aqui dentro desses canais, né, a primeira fase do câncer de mama é o câncer que a gente chama de in situ. Há 2 semanas atrás eu fiz uma live só sobre câncer in situ, tá?
Então, se você quer maiores detalhes, tem lá, inclusive, eu falo sobre exemplos de pacientes que eu tratei, tipos de calcificações e várias outras coisas. Mas dentro, né, desse canal existe o crescimento de várias células, que são células cancerígenas. E elas inicialmente ficam contidas aqui dentro do canal de Leydig. As bem do meinho, digamos assim, elas não conseguem receber suprimento de sangue, nutrientes e oxigênio, porque isso vem, né, da borda do canal em direção ao centro. Então, como tem muitas células, as do meio, de tão rápido que elas estão crescendo, começam a ficar sem suprimento de oxigênio, começam a ficar sem nutrientes e elas morrem. E células mortas também, né, têm sais minerais, e esses sais minerais se depositam ali dentro desse canal de Leydig. A aparência dessas calcificações ela é bem diferente da aparência das calcificações daquele líquido normal. Deixa eu te mostrar aqui. Agora a gente aumentou aquelas caixinhas de uva, digamos assim, e você pode ver aqui que nessa aqui é o depósito de sais minerais lá no canal de Leydig, tá? Lá na glândula mamária. Já essa aqui são calcificações que elas seguem o trajeto do canal, porque o câncer está crescendo e está se espalhando por todo aquele canalzinho. Então, ele vai desenhando, digamos assim, todo o canal e vai dando microcalcificações em formato de risquinho, às vezes numa divisão de ducto dá um formato de Y, às vezes num cantinho dá um formato de vírgula, então elas têm várias formas e elas estão bem juntinhas. Já muitas vezes as calcificações de lesões benignas, calcificações desse líquido parado, pode acontecer em toda a mama, ou se quando ele está num lugarzinho só, são pontinhos bem definidinhos, desenhando a rodinha ali, então é muito fácil separar um e do outro. Muito fácil entre aspas, porque existem aquelas calcificações que têm aparência intermediária. Então aquelas que são tipicamente benignas, a gente reconhece elas pela mamografia, e aquelas que são muito suspeitas de câncer também a gente reconhece. As intermediárias, que a gente não sabe bem se é depósito de sais minerais, né, na glândula ou se é um câncer crescendo, essas que são mais suspeitas ou provavelmente suspeitas, que são as categorias 4, digamos assim, que infelizmente a gente tem que tirar elas através de uma agulha ou tem que fazer uma cirurgia para retirada. Eu explico essa cirurgia na live de carcinoma in situ, tá? Quando elas são tipicamente malignas, muitas vezes a gente faz a biópsia para comprovar e fazer o tratamento. Agora, as benignas, tipicamente benignas, você não precisa fazer nada. Então, respondendo à pergunta, as suspeitas, ou seja, de categoria 4 para cima, que são aquelas intermediárias, não é muito bem benigna, não é muito bem maligna, a aparência delas, elas têm que ser biopsiadas. Daí você pergunta, e essas tipo 3, né, categoria 3, elas viram câncer? Na verdade, a calcificação não vira câncer. O que a gente quer observar é se essas calcificações estão aumentando, se elas estão mudando a forma, porque isso sugere que seja um câncer de mama que está crescendo, e não uma calcificação que está virando um câncer. Então, nós analisamos a aparência, né? Agora, para ter certeza, ou você acompanha aquelas mais ou menos benignas, né? Então foge um pouquinho por um tempo e se ela estiver crescendo você retira, e esse tempo de 6 meses ele é adequado, porque não é nem tão longo que esse câncer possa crescer demais e nem tão curto que não se modifique isso no decorrer do tempo. Então a categoria 3 ela é muito bem estudada, embora gere muita ansiedade nas mulheres, porque tem um provavelmente ali, né? Esse provavelmente deixa em dúvida. Mas esse provavelmente é 98% de provável. Então, eu sempre falo para as pacientes, elas perguntam qual que é o risco de uma categoria 3 virar um câncer de mama. Não, eu vou te responder ao contrário. Eu vou te dizer qual que é o risco disso não ser nada, que é de 98%. Agora, a categoria 4 para cima, paciência, você vai ter que fazer uma biópsia, não adianta você ficar muito preocupado com isso, tem que receber o resultado para a gente analisar isso, tá? E existem vários graus de probabilidade e isso depende de vários fatores. Então, isso são calcificações na mama, tá? Então, não se preocupe com qualquer calcificação e o seu médico vai avaliar isso e vai olhar esse raio-x e analisar melhor qual o grau de suspeição delas, tá bom?
Deixa eu ir aqui para o Instagram um pouquinho, que eu vi que tem algumas perguntas. Eu tenho que me abaixar aqui um pouquinho, meninas. Então, aqui uma boa noite para a Rosa, para a Rosicleia, para a Fabiana, para a Nayana, várias meninas conhecidas. A Fabiana perguntou aqui, eu já te falei, né, Fabiana, é melhor você assistir lá a live sobre triplo negativo. Fui diagnosticada PRI com BIRADS 4, farei a biópsia amanhã, ansiedade e medo, tenho 38 anos. PRI 2020, numa categoria 4, né, ela não tem, assim, uma certeza de câncer. Então, assim, vai confiante que possa que não seja. Eu sempre digo, muitas vezes a categoria 4 tem mais chance de não ser um câncer do que ser, mas eu entendo, né? Todo mundo fica um pouco ansioso, com medo, isso é uma reação natural do ser humano. Eu digo para as pacientes que eu ia estranhar se você tivesse, não, tudo bem, não estou com medo nenhum, não estou com ansiedade nenhuma. Não. Mas então, assim, para tratar essa ansiedade, a melhor coisa é fazer a biópsia de uma vez, tá? Então, isso você vai fazer amanhã. Opa, deixa eu voltar aqui. Tem mais perguntas aqui. A Rosicleia, eu não fiz esvaziamento axilar, fiz a biópsia de linfonodo sentinela, por isso foi necessário esvaziamento e o meu foi triplo negativo. Ok. A Daniela, não respondi a sua pergunta ainda, Daniela, não sei se vai dar tempo, se não der na próxima live, tá? Fiz a cirurgia, aguardando a biópsia, então meninas têm que aguardar a biópsia, não adianta sofrer antes da hora, tá? A Malbidene, fiz mastectomia 2 semanas, 8 químios, ao mês tive alta, foi feito esvaziamento nas axilas e ainda não tenho sensibilidade. Não voltarei a ter, a sensação é de dormência na lateral das mamas e da axila, por lesão muitas vezes de um nervinho. Dificilmente vai voltar essa lesão nervosa ao normal. O que com o tempo é que você vai acostumando e nem vai percebendo mais. Tá, Maldi, vou te chamar de Maldi. Mas isso é comum de acontecer, tá? Ali a Márcia também está dizendo que tem dormência. Agora vocês entenderam o porquê da dormência. Ok. Então, vamos seguir aqui nas perguntas, meninas. Deixa eu voltar. Opa. Onde é que eu estava aqui? A pergunta de tempo de ação da rádio. Vamos lá. A Ruth Fontenelle Paixão. Quanto tempo a químio e a rádio agem no nosso corpo após o tratamento? E quando passa o efeito deles, é maior o risco de recidiva? Excelente pergunta, Rita, Ruth, desculpa. E hoje eu até perguntei para a radioterapeuta a respeito disso para te dar uma informação mais precisa, tá? Então, sobre quimioterapia, normalmente os remédios têm um efeito ali nos dias da quimioterapia e depois não tem um efeito residual no seu organismo, a não ser que você continue usando algum tipo de quimioterapia oral, por exemplo, tá? Então, a quimioterapia, o efeito é durante o tratamento. E o objetivo da quimioterapia é destruir as células cancerígenas que ficaram, né, depois da cirurgia, ou já matar elas antes da cirurgia para que a cirurgia se torne menor. E eu já falei em outros vídeos sobre isso. Então, o efeito da quimio é no dia ou nos dias após, tá? O que às vezes fica algumas semanas é o seu corpo se recuperando dos efeitos da quimioterapia. É diferente da ação do remédio, tá? Sobre rádio, a rádio é um pouco diferente, tá? Depois que você faz a radiação na mama, existe um efeito residual ali na rádio que nos primeiros 60 dias ela ainda fica atuando, tá? 60 a 90 dias, tá? Dependendo da dose, do tipo e de várias coisas. Sendo que ainda até 6 meses depois da radioterapia, pode ser que você ainda fique sentindo coisas diferentes, como a mama um pouquinho mais quente, um pouquinho mais vermelha. Então, essa é a fase aguda da rádio. Então, agindo até 2 a 3 meses e com efeitos ainda da radiação até mais ou menos 6 meses.
Depois, o que acontece muitas vezes, mas depois de tanto tempo, a minha pele ficou mais grossa, ela ficou mais inchada, a minha prótese começou a ficar mais retraída. Isso é o efeito do seu corpo em relação à radioterapia. A radioterapia muitas vezes estimula um processo de fibrose, de mudança na circulação dos vasinhos pequenos, e isso, com o tempo, vai formando uma cicatrização um pouco diferente naquele local. Isso não tem muito controle, né? A gente não tem muito o que controlar. O que os radioterapeutas recomendam para não piorar esses efeitos? Tá? Nos primeiros 6 meses, evitar expor a parte submetida à radioterapia ao sol. Então, você não vai tomar banho de sol depois de 6 meses que você fez radioterapia. Tá? Usa aquelas camisetas protetoras, passa bastante protetor ali se você for uma praia, uma piscina, mas não exponha diretamente ao sol e use bastante proteção. Manter essa pele bastante hidratada, então esse é também uma sugestão dos radioterapeutas, tá? E nesse período, assim, nos primeiros meses, se surgir algum problema em relação à pele, ela voltou a ficar vermelha, voltou a fazer feridinhas como se fossem queimaduras, voltar ao serviço de radioterapia para falar com um médico radioterapeuta ou a equipe, né, a enfermeira que normalmente cuida mais você de perto, para que se avalie se isso é efeito da radioterapia mesmo, ou porventura isso é um sinal clínico de que o câncer possa ter voltado, tá? Então tem que se diferenciar isso. Mas o mais comum é a ação da radioterapia. Outra coisa também que me perguntaram esses dias, e a pele, quanto tempo ela volta a ficar mais clara, né? Então também é um processo que demora alguns meses, tá? Então tem que ter um pouquinho de paciência, mas algumas mulheres, grande parte delas, depois não tem sequela nenhuma, não tem nenhum sinalzinho, tá? Então são esses os cuidados que você deve ter depois de fazer radioterapia da mama. Outra pergunta aqui, e a gente já está quase indo para o encerramento da live. Se a sua pergunta não foi respondida, fique prestando atenção no Facebook, no Instagram e no YouTube, que eu vou voltar para essas mesmas perguntas que não foram respondidas numa próxima live, tá? Fique tranquilo. São 2 perguntas aqui. Eu vou ler as 2. Uma pergunta é da Fátima. A Fátima diz o seguinte: todas as mulheres que terminam a químio e a rádio têm que usar alguma medicação, como tamoxifeno ou outro, por alguns anos? Ou depende de cada paciente? E a Silveli também pergunta: doutor, se possível, me fale um pouquinho sobre o uso do anastrozol, por quanto tempo e os riscos da suspensão desse medicamento. Também já fiz Herceptin. Tá bom. Isso entra num contexto, meninas, de cânceres hormonais positivos. Lembram que tinha 2 grandes grupos, os cânceres hormonais positivos e os cânceres que não têm receptores hormonais. O que são esses receptores hormonais? Eles são como se fosse uma fechadura e o hormônio, a chave que liga o acelerador da célula de câncer para ela começar a se multiplicar. De forma bem simples e bem ilustrativa. Não é bem assim, mas para você entender, isso basta, tá? Existem basicamente 2 classes de medicações que a gente usa, que são os moduladores seletivos do receptor de estrogênio, que o mais comum é o tamoxifeno, e os inibidores da aromatase, que o mais comum é o anastrozol. Qual que é a diferença entre eles? Deixa eu mostrar para você aqui. O tamoxifeno, ele age bloqueando o receptor. Então, você vê dentro do núcleo da célula, tem um receptor. O tamoxifeno, em vez de deixar o hormônio se ligar a esse receptor e ligar a chave, o tamoxifeno ele se liga e não deixa com que o estrogênio se ligue e ative essa chave.
tá? Então, essa é a função do tamoxifeno. Já o anastrozol, ele faz parte de uma classe de medicações chamada inibidores da aromatase, que está entre eles o anastrozol, o letrozol, o hexamestano. Esses medicamentos impedem a formação do hormônio, porque precisa de uma enzima chamada aromatase para converter o hormônio masculino, tá, que é produzido no ovário e na glândula suprarrenal, em hormônio feminino. Isso é um processo natural feito por essa enzima chamada aromatase. Se você inibe a aromatase, você não tem a produção de estrogênio. Fazendo assim, não tem a chave mais para ligar aquela fechadura e fazer com que ligue o motorzinho lá da célula cancerígena. Então, é por isso que se utilizam essas medicações. E elas são importantes, são muito importantes. Por quê? Porque elas diminuem pela metade, essas medicações diminuem pela metade o risco da mulher ter o câncer retornando nela, tá? E uma outra vantagem também é diminuir o risco de câncer na outra mama. Então, são medicações importantes. E muitas vezes são a única medicação que vai ser utilizada, dependendo, né, do estadiamento do tumor. Então, por isso que se usa. Quando que se usa uma ou quando que se usa outra? Normalmente, mulheres que ainda menstruam, ela tem muito hormônio, então não tem como você inibir toda a aromatase dessa mulher. A dose de remédio tem que ser muito alta e muito tóxica. Por isso que se usa em mulheres na pré-menopausa o tamoxifeno. Se usa normalmente por 5, algumas mulheres podem usar até por 10 anos. E isso são critérios que o oncologista vai definir. Para mulheres que estão na pós-menopausa, a quantidade de hormônio é muito pouca. Por quê? Porque o ovário já parou de funcionar. Então sobra a produção de hormônio masculino na suprarrenal, que é convertida principalmente no tecido gorduroso em aromatase. Então, se você consegue inibir essa aromatase que está em outros locais, né, não mais no ovário, que tinha muita quantidade, você consegue dar uma dose de medicação tolerável. Por isso, na pós-menopausa se dá os inibidores da aromatase, principalmente o anastrozol. Então, se dá normalmente por 5 anos daí na pós-menopausa. Então, são essas as medicações que a gente usa. E esse tratamento nós chamamos de hormonioterapia, tá? Então, respondendo a pergunta de vocês, tamoxifeno, tá? Anastrozol são medicações que a gente usa naquelas mulheres que têm câncer hormonal positivo, e o anastrozol normalmente a gente usa na pós-menopausa por 5 anos em mulheres com câncer hormonal positivo, né, que tiveram esse câncer depois da menopausa. Então, essa é a base da hormonioterapia que tem salvado muitas mulheres de câncer de mama por essa redução do risco de recorrência desse tumor. Deixa eu voltar aqui para as perguntas, porque eu acho que com essa a gente já completou aqui o nosso tempo. E já responde a Fátima, mama densa, BIRADS 3 pode virar câncer de mama, eu já expliquei, Diane, anteriormente. Fátima, depois de um diagnóstico de câncer grau 3, tem alguma vantagem em fazer teste genético? Excelente pergunta, Noemi. Tem. Tem 3 vantagens fazer um teste genético depois que você já tem um diagnóstico de câncer, se você tem indicação de fazer teste genético, tá? Existe o teste genético, assim, que é no câncer, e isso é para outra coisa, mas eu entendi que o seu teste genético é para saber se você tem uma mutação que te predispôs a ter esse câncer. A primeira vantagem é saber, você entender o seu câncer. Isso é muito importante. Tem mulheres que desconhecem a origem da doença, desconhecem o que é a sua doença e com isso muitas vezes ficam sem rumo no tratamento, não entendendo, né, o que se está se passando. Então, é importante que você tenha consciência daquilo que está acontecendo com você. Então, essa é a primeira importância. A outra é que existem, por exemplo, opções de tratamento que podem reduzir o risco desse câncer voltar na outra mama, por exemplo. Se o seu câncer for positivo para
mutações em genes, por exemplo, como BRCA1 e BRCA2, está indicado não só tirar toda a mama para prevenir que o câncer volte nessa mama doente, como também a outra mama. E dependendo da idade, também a retirada dos ovários para prevenir que o câncer volte nos ovários, tá? Então, essa é a importância. E uma importância que muitas vezes não é considerada é a importância para a sua família, para sua filha, para o seu filho, para os seus parentes, saberem que na sua família existe um risco aumentado e eles fazerem esse teste para já se prevenirem antecipadamente, seja em mudanças de estilo de vida, seja na realização de exames mais precoces ou até do uso de algumas medicações. Então, é muito importante você fazer o teste genético se você tiver indicação, tá? E existe uma live aqui no canal só sobre câncer de mama hereditário, lá o SNILS, quais são as indicações de se fazer um teste genético. A cirurgia conservadora com retirada de linfonodos é feita por corte ou por laser? É corte, Leila. É um cortezinho pequenininho que eu explico lá na live sobre cirurgia da axila, tá? Adriana, obrigado pelas explicações. Legal, Adriana, excelente trabalho, estou adorando. Obrigado, Roseli, continue seguindo a gente aqui. A Cláudia, estou tratando um triplo negativo e agora minha filha de 21 anos está com uma bolinha na mama, vai fazer ultrassom e a médica disse que ela corre risco. Depende, tá aí, Cláudia, se você tivesse indicação de teste genético, por exemplo, né, isso tranquilizaria vocês que é mais provável que ela tenha um fibroadenoma, que é o nódulo mais comum de ter nessa idade, tá? Mas a médica está cuidando dela. Deixa eu ir um pouquinho aqui para as perguntas do Instagram, que está quase acabando aqui. O tempo do Instagram, o Instagram não me dá. Daniela, eu sei o que você perguntou, tá? Respondendo rapidamente, fibroadenolipoma, ele é um nódulo benigno da mama, tá? Mas, como você disse, a sua mãe ainda vai fazer uma biópsia, então vai ficar mais tranquila ainda. Mas eu vou responder com mais detalhes, eu acho que talvez na semana que vem a sua pergunta, porque você foi uma das últimas na minha lista ali, então eu estou dando prioridade a quem perguntou primeiro e quem está aqui na live. A Luana, carinho, gratidão, Luana. A Márcia, que live pedagógica, parabéns. Obrigado, Márcia. A Meire sempre explica muito bem. Legal, meninas, vocês estão... A Cláudia, ok. Então, deixa eu tentar responder mais algumas perguntinhas para não deixar vocês que estão me assistindo sem resposta aqui. A Sandra, doutora, após o tratamento de um câncer receptor hormonal na fase do letrozol, um ano após a cirurgia, pode aparecer um nódulo superficial perto da axila? Sandra, só te examinando para saber o que é esse nódulo, tá? Desculpa. Parabéns pela live, a Tati falando, obrigado, Tati. A Eliana, fiz uma ultrassonografia, apareceu um caroço na minha cirurgia onde eu tirei um câncer. Sinto muita dor. Há 11 meses não para de dor no meu braço, inchado, já tomei tantos remédios, será que eu tenho? Eliana, melhor você consultar com seu mastologista, tá? Pode ser várias coisas e pode não ser nada. Então, volte lá, consulte, tá? Para que ele saiba o que você está tendo. Meninas do Instagram, deixa eu só dar um tchau para vocês, daqui a 7 segundos está acabando. Então, até semana que vem, quinta-feira, 21 horas. Um abraço para vocês. Meninas do YouTube, ainda vou continuar respondendo vocês aqui um pouquinho. Doutor, queimação nas mamas é um sintoma de câncer de mama? Muito difícil, Margarete, tá? É mais provável que isso seja uma dor de causa hormonal na sua mama. Mas tem que fazer mamografia, ultrassom, tá? Para que você tenha certeza disso. A Jéssica, doutor, quando não tem axila positiva, é necessário fazer radioterapia? Depende, Jéssica, do tamanho e do tipo do tumor na mama. Por exemplo, se você não retirou a mama toda, se você fez a cirurgia conservadora da mama, tirou
o caroço, né, o câncer, com margem de segurança, sempre você vai fazer radioterapia na mama, tá? A radioterapia na axila, a gente só faz quando a axila tenha muito comprometimento, assim, tenha já câncer na axila, tá? Mas na mama é sempre feito quando não se retira a mama toda, e quando se retira a mama toda depende do tamanho, depende do tipo de câncer, depende de outros fatores. E isso sempre o radioterapeuta, ele avalia com cuidado isso. A Heloísa: doutor, o senhor vai mandar o link para me dar as respostas? Heloísa, se eu não te respondi ainda, você fica aqui no canal, tá? Cuide a próxima live que eu vou fazer de perguntas e respostas. Provavelmente vai ser no início da semana que vem, segunda ou terça, tá? Mas eu coloco aqui e ela vai ficar gravada, tá? Daí você pode voltar aqui e assistir. A Noemi: obrigado, o doutor respondeu minha pergunta. A ressonância é possível... Na ressonância é possível ver recidiva? Sim, é um dos melhores exames que tem para ver recidiva, Ivoneide. A Márcia mandando aqui um parabéns. Obrigado, Márcia, um abraço. A Fátima também mandando um abraço. A Sandra também, a Leila, a Jéssica. Que bom, meninas. Então, fico muito feliz que vocês estão gostando das lives. Isso me anima mais a prosseguir nesse projeto, tá? Sigam o canal, todos os dias eu estou colocando vídeos novos, bem esclarecedores, tá? Vai começar uma série nova agora de alguns vídeos sobre nutrição e câncer de mama, então fique bem atenta no canal. Compartilhe os vídeos, né? Seja no WhatsApp do grupo das suas amigas que tem câncer de mama, no grupo da família, compartilhe o link, tá? E isso vai chegando, essa corrente do bem vai chegando a mais pessoas, tá bom? Como eu já falei, ter consciência da doença e entender o seu problema é um dos principais motivadores em relação a você superar, né, o câncer. Então, isso faz com que você tenha clareza do que está acontecendo, por que está sendo feito, quando procurar o médico. Então, é muito diferente mulheres que têm essa consciência daquelas mulheres que parece que estão perdidas, né, no mar, assim, sem vela, o barco vai para lá e vai para cá, à medida que o vento vai, ela não tem controle sobre a vida dela, principalmente sobre a doença e o que está acontecendo sobre ela. Muitas vezes a gente não tem como saber se o câncer vai voltar, se o câncer não vai voltar, mas nós temos condições de fazer aquilo que está ao nosso alcance, né, para fazer com que a gente supere o câncer, né, que ele não volte. Existem coisas que não estão sob o nosso controle, infelizmente, mas você tem que tomar conta daquilo que está sob seu controle. Saber o que está acontecendo com você e o que você deve fazer é a principal coisa que você deve fazer, tá bom? Um grande abraço a vocês, gratidão por estar acompanhando, eu sou muito grato também pelas palavras de carinho que vocês colocam aqui nos comentários, e isso incentiva cada vez mais a continuar nesse caminho. Um abraço e até semana que vem. Tchau!